Fala galera, tudo bem com vocês? Então bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os métodos contraceptivos. Para quem quiser acompanhar, nós estamos na página 32. Pessoal, nós chamamos de métodos contraceptivos um conjunto de atitudes que visam evitar a ocorrência de uma gravidez indesejada. Essa aula tem o objetivo de promover entre nós uma discussão sobre a importância da prevenção da gravidez indesejada, não apenas nos casos em que um casal não está preparado ou não deseja, realmente não quer, mas principalmente quando a gravidez ocorre entre os adolescentes. Dentro dos métodos contraceptivos, nós vamos estudar os métodos de barreira, os métodos hormonais, os métodos comportamentais, ou também chamados de naturais, os métodos cirúrgicos e o DIU. Vamos falar agora sobre os métodos de barreira. Eles são assim chamados porque eles bloqueiam, eles impedem o encontro do óvulo com o espermatozoide. Ou seja, impede a fecundação, né? O primeiro deles é o preservativo masculino, também chamado de camisinha. Ele bloqueia a saída do sêmen porque envolve o pênis durante a relação sexual. Também previne contra as ISTs, né? As infecções sexualmente transmissíveis, que antes eram chamadas de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. A eficácia desse método ele é um pouquinho variável, de 85% a 98%. Por quê, pessoal? Essa variação de porcentagem se deve à maneira como a camisinha é colocada. Então, se ela é colocada corretamente, claro que a gente vai ter uma eficácia maior, tá bom? O segundo método de barreira é o preservativo feminino, também chamado de camisinha feminina. Então, é um pequeno saco introduzido na vagina, né? Lembra, na vagina é a parte interna do órgão genital feminino, né? Aquele canal vaginal. E ele vai impedir o contato com o pênis, bloqueando novamente a passagem dos espermatozoides. Previne também contra as ISTs. Tem uma eficácia de 79% a 95%. Mesma coisa se de acordo com o uso do preservativo, tá? Se está fazendo de modo correto, tá? O terceiro método de barreira é o diafragma em conjunto com o espermicida. Então, o diafragma é um método de barreira plástica colocado no colo do útero, ou seja, assim, na porção de baixo do útero, logo próximo ao canal vaginal, impedindo a passagem dos espermatozoides. E o espermicida, ele é um produto que contém substâncias que vão eliminar, vão matar os espermatozoides. Então, os dois juntos, eles funcionam como um método de barreira e têm uma eficácia de 84% a 94%. Agora a gente vai falar sobre os métodos hormonais. São os anticoncepcionais, né? Eles contêm hormônios, a progesterona e o estrógeno, que impedem a ovulação. Então, primeiro, as pílulas. São cartelas com 21 ou 28 cápsulas, são tomadas diariamente e que impedem, então, que a ovulação ocorra. Ela já tem uma eficácia bem grande, né, de 92% a 99,7%. Só que, pessoal, a pílula ela só vai impedir uma gravidez. Ela não impede, né, não tem relação com a transmissão das doenças sexualmente transmissíveis, tá? As pílulas, elas modificam as dosagens hormonais do corpo feminino, impedindo o amadurecimento de óvulos. São muito eficazes na prevenção da gravidez indesejada, mas podem provocar alterações fisiológicas e metabólicas variadas entre as mulheres. Então, esse seria o aspecto negativo, né? A desvantagem do uso de uma pílula. Então, tem mulheres que têm dores de cabeça, que sentem um certo aumento de peso, tá? Em decorrência do uso da pílula. A gente tem também o hormônio injetável. Então, com uma seringa são injetados hormônios que também vão evitar a ovulação. Tem uma eficácia de mais ou menos 98%. Ainda sobre os métodos hormonais, vamos falar sobre o implante. São implantados no braço pequenos bastões que contêm hormônios que são liberados gradativamente. De novo, impedem também a ovulação. Tem uma eficácia de 99,9%. Depois tem também, pessoal, os adesivos. São adesivos realmente que são colados no corpo no primeiro dia da menstruação. E eles permanecem na pele por uma semana e vão aos poucos liberando hormônios, tá? E também impedem a ovulação, tá? Tem uma eficácia de 92% a 99%. Então,
a mulher ela vai usar um adesivo por semana e faz uma semana de pausa, que é quando ocorrerá a menstruação. E a última opção é o anel vaginal. É um anel, como vocês podem observar na imagem, que é colocado na vagina, lá no canal vaginal, né, no 5º dia da menstruação. Vai permanecer nessa posição durante 3 semanas, tá? E vai liberando o hormônio, tá? Tem uma eficácia de 92 a 99,7%. Agora a gente vai falar sobre os métodos comportamentais, ou também chamados de métodos naturais. Primeiro é a tabelinha, que pratica-se a abstinência sexual, ou seja, evita-se a relação sexual durante o período fértil da mulher. Mas vejam a taxa de eficácia dela. É de 53% a 86%. Por quê, pessoal? O corpo feminino, assim como o masculino, claro, não é uma máquina perfeita, né? Então, eles utilizam a tabelinha. O que é? Eles vão marcar mais ou menos qual é o período fértil. Então, observe ali na imagem, o fluxo menstrual foi naquele período. Então, mais ou menos o período fértil vai ser ali no meio do mês. E mais ou menos, então, nesse período, o óvulo estaria aguardando a entrada do espermatozoide. Então, evita-se as relações sexuais nesse período como uma maneira de evitar a gravidez. A tabelinha sozinha, pessoal, não é uma prática muito eficaz, né? Porque o corpo feminino, como a Pro falou, não é uma máquina, então essas datas podem variar bastante. A gente vai conversar um pouco melhor sobre isso na aula mesmo, tá? Na live. Temperatura basal, pessoal, é baseado, imagine, no aumento da temperatura corpórea, mais ou menos 0,6 graus Celsius, que ocorre durante a ovulação. E, de novo, evita-se a relação sexual nesses períodos. Tem uma eficácia mais ou menos de 88%. Então, imagina, a gente vai medir a temperatura feminina se tiver 0,6, um pouquinho, né, mais quentinha. Então, imagina-se que ela está ovulando e evita-se a relação sexual. Depois tem um método de Billings, que também é observar o aumento do muco cervical que ocorre durante a ovulação. E, de novo, evita-se a relação sexual nesse período. Então, durante o período fértil feminino, ela aumenta o muco, né? Ela aumenta a lubrificação vaginal. Então, observa-se, então, se houve esse aumento da lubrificação vaginal, nós vamos evitar a relação sexual, tá? Porque nos informa que a mulher está no período fértil, está ovulando. E nós temos também o coito interrompido, que consiste na retirada do pênis da vagina antes da ejaculação. Tem uma eficácia bastante reduzida. Por quê, pessoal? Porque antes mesmo da ejaculação propriamente dita, às vezes sai um líquidozinho do pênis que já pode conter espermatozoides. Então, mesmo que o homem interrompa, né, ele retire o pênis antes da ejaculação, retire da vagina, né, antes da ejaculação, pode sim sair um pouquinho de espermatozoide, tá? Agora nós vamos falar sobre os métodos cirúrgicos. Nós temos a laqueadura tubária, feita nas mulheres, e a vasectomia, feita nos homens. A laqueadura é um procedimento cirúrgico, né? Então, vai ser interrompida a comunicação entre as tubas uterinas com o útero, impedindo assim o encontro dos espermatozoides com o óvulo liberado do ovário. Tem uma eficácia de mais ou menos 99,5%. A vasectomia é uma cirurgia na qual os canais deferentes são interrompidos, né? São cortados. Assim, os espermatozoides não são conduzidos até a uretra. Lembrem-se, pessoal, a ejaculação ocorrerá normalmente, porém o sêmen não conterá espermatozoides. Tem uma eficácia de 99,9%. Pessoal, de modo geral, os médicos não indicam os métodos anticoncepcionais de laqueadura e vasectomia para casais muito jovens. Nós já falamos sobre isso. E qual seria o motivo para essa postura médica? Gente, esses métodos contraceptivos são considerados irreversíveis, né? Não tem como voltar atrás. E por isso, eles devem ser utilizados após um bom planejamento familiar. E agora a gente vai falar sobre o DIU. É uma sigla que significa dispositivo intrauterino. Ele é um pequeno instrumento feito de plástico ou de metal que é colocado dentro do útero por um médico. Observe ali na imagem onde o DIU fica alojado. Ele contém um fio de cobre que é capaz de matar os espermatozoides. E caso haja a fecundação, ele impede a nidação, tá, pessoal? O que significa nidação mesmo? É impedir que o embrião se fixe dentro da parede interna do útero, tá?
tem uma eficácia de 99,8%. E pessoal, agora me diz, entre os métodos contraceptivos que a gente estudou, qual vocês acham que é o mais eficiente? Aquele que previne infecções sexualmente transmissíveis e também previne uma gravidez. É a camisinha masculina, Quando colocada e usada de modo correto, é o método mais eficiente que age como barreira e como um impedimento para ambas as situações, Tanto para uma gravidez indesejada quanto para uma infecção sexualmente transmissível. Bom, pessoal, para a alegria de todos, sem tarefa por hoje. Sendo assim, ficaremos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!